Vamos lá? Tudo bem? Vamos lá, continuando o nosso item, trabalho intermitente. Tem algo que ser dito para vocês, que o salário do trabalhador intermitente não pode ser inferior ao trabalhador comum, aquele que trabalha de modo contínuo, tá bom? Para saber quanto que eu tenho que pagar é muito fácil. Se o empregado do contrato de trabalho intermitente recebe por hora, eu pego o salário piso da categoria e divido por 220. E a quantidade de horas que ele trabalhou, eu pago o chamado salário hora. Por outro lado, se ele trabalha por dia, eu pego o salário dele, o piso da categoria, e divido por 30. E a cada dia trabalhado eu vou pagar o valor do salário barra dia. Se ele trabalhou todos os dias das semanas em que eu convoquei, eu tenho que também pagar o descanso semanal remunerado. E o descanso semanal remunerado, nessa hipótese, vai ser o valor de um salário dia. Por outro lado, no que tange a questão dos benefícios previdenciários, tem duas particularidades aqui. Primeira, a mãe, a gestante e a lactante, que recebe o benefício previdenciário do salário maternidade, quando se é empregada, o patrão paga o salário para a mãe e, na hora de efetuar o recolhimento previdenciário da sua folha de pagamento, ele compensa o salário que ele pagou para a mãe. Portanto, a mãe, a segurada empregada, ela recebe o benefício previdenciário de modo indireto, pago pelo empregador, que por sua vez compensa na hora de efetuar o recolhimento previdenciário. Por outro lado, o contrato de trabalho intermitente, a mãe gestante, a mãe lactante, essa daí tem que ir na Previdência Social diretamente para receber o salário maternidade, como acontece com as demais categorias de segurados da Previdência Social. Beleza? Por outro lado, você já deve ouvir falar que quando você é empregado, se você fica os 15 primeiros dias incapacitado para trabalhar, é o teu patrão que te paga. Depois, a partir do 16º dia, é o INSS que vai pagar o auxílio-doença, não é? É, mas para o trabalhador intermitente não. O trabalhador intermitente não tem os primeiros 15 dias pagos pelo empregador. Ou seja, um trabalhador do contrato de trabalho intermitente aqui se equipara também ao contribuinte individual. Aqui se equipara a todas as demais formas de segurança da Previdência Social. Ficou incapacitado para o trabalho? Vai direto para o INSS puxar o auxílio-doença. Beleza? As partes podem facultar, o empregador podem facultar individualmente, se quiserem, local de prestação de serviço, os turnos de trabalho, as formas de convocação e respostas, além dessas daqui, e aí vem a disciplina pelo WhatsApp, por exemplo, por e-mail, por exemplo, e como que pode ser pago a bendita multa por não atendimento à convocação ou não fornecimento de serviço quando convocado. Beleza? Descaracteriza o contrato de trabalho intermitente quando você paga o empregado durante o período de inatividade. Porque quando o empregado no contrato de trabalho intermitente está no período de inatividade, ele não pode ser em nenhuma hipótese convocado. Ele não pode em nenhuma hipótese ficar à disposição do empregador. Ele pode até ter outros contratos de trabalho intermitente, que não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que o empregador, num contrato de trabalho intermitente, exige que o empregado esteja à sua disposição, podendo a qualquer hora ser convocado, tempo à disposição é contabilizado como jornada de trabalho. Ficar esperando, aguardando ordens do empregado. Tá bom? Se ficar um ano sem ser convocado, o contrato de trabalho será considerado rescindido, né? E também vem mais uma precarização do contrato de trabalho intermitente em relação ao contrato de trabalho comum, formal. São as verbas rescisórias. Salvo na hipótese de justa causa do patrão e justa causa do empregado, que são o 482 e o 483 da CLT, que nós vamos estudar, se Deus quiser, até o final desse semestre, as verbas rescisórias se paga pela metade o aviso prévio indenizado, e aviso prévio indenizado é a única forma de concessão do aviso prévio. O aviso prévio não pode ser exigido
que seja cumprido. O patrão não pode exigir que o empregado de um contrato de trabalho intermitente cumpra o aviso prévio. E o empregado não pode obrigar o patrão que lhe forneça serviço. Só pode ser indenizado. Paga-se como se fosse cumprido todas as verbas trabalhistas. Mas aí o aviso prévio indenizado será pago pela metade. A multa do 40% do FGTS será pago pela metade. E o empregado de um contrato de trabalho intermitente só vai poder sacar até 80% do que tem de FGTS. Ou seja, um contrato de trabalho intermitente, quando se extingue, salvo justa causa, o empregado se ferra. Mas se ferra mesmo, porque ele só vai poder sacar 80% da conta do FGTS, a multa do 40% será pela metade e o aviso prévio também, apesar de ele não ter trabalhado, também será pela metade. E o pior, não recebe seguro-desemprego. Tá bom? A lei é clara. Contrato de trabalho intermitente, quando for extinto, o empregado não recebe seguro-desemprego. Nem que seja a única fonte de remuneração dele. Uma coisa importante só para avisar vocês. Só é devido seguro-desemprego após a extinção do contrato de trabalho se o empregado não tem uma outra forma de remuneração. Tá? Se ele não tem outro emprego, se ele não é autônomo, se a única forma de remuneração que ele tem é aquele contrato de trabalho e aquele contrato de trabalho extingue, e aí ele faz jus ao seguro-desemprego. Aqui não. É sacanagem? É sacanagem. Por quê? Porque a lei assim o diz, parágrafo 2º do artigo 452-E da CLT. Tá bom? As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos. Então você soma você soma todos os salários que ele teve e divide pelo número de fatores dessa soma. Se ele trabalhou em um ano 10 meses, soma os 10 meses, divida por 10. Se ele trabalhou 6, soma os 6 meses, divide por 6. Tá bom? E olha só, para acabar com a aula de hoje, para acabar com essas primeiras aulas da semana. No decorrer da semana, eu posto depois as videoaulas referentes à aula de sexta-feira do diurno e de sexta-feira do noturno. Talvez eu poste na sexta-feira. Até dia 31 de dezembro desse ano, 2020. Isso aqui foi a reforma do trabalho, isso saiu em novembro de 2017. Mas até 31 de dezembro desse ano, você tem que ter no mínimo 18 meses para um trabalhador, para um prestador de serviço, para um empregado que tinha um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Se ele for dispensado para eu contratá-lo como intermitente, tem que ter no mínimo 18 meses. Mas até o final do ano, tá? Até o final do ano. Até o final do ano, se eu dispensei o empregado e eu quiser contratá-lo como intermitente, tenho que esperar 18 meses. Senão não vai ser intermitente. Até final do ano. A partir do ano que vem, eu posso muito bem dispensar meus empregados e recontratá-los como intermitente. Gostou dessa? Beleza? Tudo bem? Gente, obrigado pela boa vontade, tá? Eu sei que está sendo um pouco difícil aí do jeito que a gente está. Não estamos na melhor do mundo. Não está sendo fácil para mim ficar olhando para uma tela fria de um iPad. Não deve estar sendo fácil para vocês ficarem olhando para uma tela fria de um computador. Mas se é para a gente tirar uma lição de tudo isso, é uma lição que, primeiro, para a gente sair um pouco da zona de conforto, como eu tive que sair da minha zona de conforto, em ficar olhando para essa tela fria aqui. E também, por um outro lado, 3 coisas, né? A segunda coisa é para vocês verem que ensino à distância não é fácil. O EAD é modinha, agora todo mundo fazendo EAD, mas tem que ter muita maturidade, tem que ser muito organizado para poder passar algum tempo na frente de um computador, na frente de uma tela. Se você não tiver disciplina, EAD não presta.
Não é à toa que os cursos de EAD, muitas vezes, eles terminam com 10% dos iniciantes. Muitos cursos de EAD têm uma taxa de desistência de até 90%. Pós, ainda vá lá, pós. É uma coisa para ser pensado. Mas EAD para graduação, esquece. E terceiro, gente, nada como o universo social de uma sala de aula, de uma faculdade, não é? Eu estou sentindo falta de vocês. Não devia ter falado isso, mas estou sentindo falta de vocês. Tá bom, gente? Até sexta-feira. Tenha uma boa semana, fique com Deus e beijo do Cowboy Pancote. Beijo. Tchau.